Olá, meus amigos, bom dia. Espero que vocês estejam bem nessa manhã de quinta-feira. Nós estamos dando continuidade ao nosso tempo de oração, à nossa semana de oração, e tem sido realmente um tempo poderoso, um tempo extraordinário. Não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado pela presença de Deus. Pessoal, antes de nós lermos os pedidos, nós temos aqui alguns pedidos para colocar diante do Senhor. E antes também de nós orarmos, eu quero ter um tempo de entrega, um tempo de adoração com você. Amém? Não sei se você está indo para o trabalho, não sei se você está no horário de almoço, ou se você já, enfim, está encerrando o seu dia. Não sei que horas você vai assistir a esse material, mas eu queria que você, por gentileza, se puder, né, se desligasse das coisas à sua volta e se conectasse comigo em adoração, se conectasse comigo em entrega, em nome de Jesus, ok? Vamos ter esses minutinhos antes de nós orarmos. Vamos cantar com fé e com bastante entrega, bastante devoção em nome de Jesus. Diga isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Que Deus nos abençoe nessa manhã de quinta-feira. Que Deus derrame sobre nós a bênção, a graça, em nome de Jesus. Pessoal, eu estava meditando em algumas coisas antes de abrir aqui esse vídeo, de abrir aqui esse material. E nós precisamos ser honestos em algumas questões. Na verdade,
Meus amigos, eu creio que Deus ele pode nos curar. Eu creio que Deus pode transformar a nossa sorte. Eu creio que Deus pode fazer o impossível, não somente por aquilo que nós lemos na Bíblia, que o Senhor fez e o Senhor realizou, mas por tantos e tantos milagres que eu já pude perceber e vivenciar nos meus dias. Né? A minha mãe sendo curada do câncer, meu pai passando por uma cirurgia e saindo bem. Então eu creio que Deus ele pode fazer o impossível, aquilo que a medicina não consegue entender, aquilo que as pessoas não conseguem compreender. Eu sei que está assim no alcance do nosso Deus, está sob o domínio do nosso Deus. Amém, gente? Eu creio que o mesmo Deus que curou os enfermos, os leprosos, os doentes, que abriu o mar, o mesmo Deus que fez tantos prodígios, sinais, maravilhas, que multiplicou pães e peixes. Meus amigos, é esse Deus que nós estamos orando, é para esse Deus que nós clamamos. Então eu creio sim com todas as minhas forças que Deus ele pode realizar. Deus pode fazer aquilo que pensamos e muito além, muito mais, porque não existem de fato impossíveis para o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu creio com todo o meu coração. Mas muitas vezes os nossos olhos estão muito presos em coisas materiais, em coisas momentâneas, quando na verdade a nossa preocupação e a nossa maior preocupação não deve ser apenas naquilo que nós enxergamos, mas tem que ser naquilo que está além da nossa visão humana, tem que ser aquilo que excede os dias que nós passamos aqui na Terra. A nossa preocupação precisa estar sendo lá em cima, na eternidade, juntamente com o Senhor, porque o maior milagre que Deus fez para mim e para você, e que Ele pode fazer, e que Ele poderia ter feito, meus amigos, não é simplesmente restaurar a nossa saúde, fazer um milagre, fazer prosperidade acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, abrir uma porta de emprego, uma bolsa de estudos. Deus pode fazer isso acontecer? Claro que pode, Ele é Deus, mas a cruz não foi para isso. A cruz foi para salvação. Isso é um bônus, amém? Nós cremos que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem e vai fortalecer o testemunho de tantas e tantas outras pessoas, a fé de tantas e tantas outras pessoas. Mas o nosso Deus, ele tem algo maior para nos entregar, que é a nossa salvação, meus amigos. Eu estava lendo aqui novamente o diário de Wesley e ele escreve o seguinte: John Wesley, né, o fundador da nossa igreja metodista, oh glória, do movimento metodista, né? Então, o John Wesley, ele estava numa missão para evangelizar, e o navio que ele estava começou a ser açoitado pelas ondas. Olha só que interessante. O navio começou a receber muitas ondas e ele ficou com medo de morrer, né? O John Wesley, ele escreve lá no diário: olha, eu temi a minha morte. E aí ele entrou em crise, porque como que ele podia pregar a respeito da salvação se ele não tinha certeza se ele estava ou não salvo? Meus irmãos, a maior certeza que você precisa ter no seu coração nessa manhã de quinta-feira não é que você vai conseguir pagar as contas, não é que você vá ser tocado, porque eu creio que vai ser tocado, mas essa não é a nossa maior certeza. A nossa maior certeza tem que ser em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior certeza. Essa tem que ser a nossa maior expectativa, saber que nós estamos salvos, saber que a nossa vida de fato pertence ao Senhor Jesus, porque do que adianta construirmos um castelo aqui e perdemos a nossa eternidade? Do que adianta corrermos atrás de bênçãos, atrás de coisas e perdermos a nossa eternidade, perdermos aquilo que é o mais importante? Os nossos dias aqui na Terra são de fato limitados, mas Deus ele não tem apenas 90 anos para você, 80 anos, 60 anos, 50 anos, sei lá. Deus não tem apenas isso. Deus ele tem uma eternidade te aguardando. E é isso que você precisa entender. Que os teus olhos possam estar sempre focados na eternidade. Claro que isso não nos tira, isso não remove de nós como que eu posso te dizer? Isso não remove de nós a nossa necessidade de clamar por milagres. Nós sempre vamos clamar porque sabemos que Deus pode fazer. Mas Deus ele quer colocar no nosso coração uma paz, que é a paz que nós entendemos que excede toda a compreensão humana. Os discípulos passaram por um momento de tempestade, e eu quero orar já com você, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35.
Marcos 4, o verso 35 e diante, vai falar sobre isso, que os discípulos estavam atravessando ali o mar e uma tempestade uma tempestade vem sobre eles, né? E o verso 37 diz o seguinte, meu Deus, essa manhã tá travando muita língua, né? O verso 37 diz: mas logo se levantou um tão grande temporal, com o vendaval e as ondas rebentando contra o barco, que estava cheio de água. Entretanto, olha o verso 38, entretanto Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos, acordaram-no gritando: mestre, não te preocupa que estejamos a morrer? Ele levantando-se, repreendeu o vento e o mar e disse: aquieta-te. O vento parou e se fez uma grande calmaria. E eles então lhes disseram, então Jesus disse: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de um grande espanto, gritavam uns aos outros: mas quem é este que o próprio vento e o mar o obedecem? Gente, olha só que interessante, só para a gente poder orar de uma forma bem breve, em nome de Jesus. Muitas vezes na nossa caminhada, as ondas tentam roubar a nossa paz e a gente chega a crer que não vai dar certo, que não vamos conseguir superar essa tempestade. As ondas já estão entrando dentro do nosso barco e a gente fala assim: meu Deus do céu, eu não consigo encontrar nenhuma solução. E aí a gente corre para Jesus, a gente acorda Jesus e a gente começa a se questionar: o Senhor não se importa que isso acontece comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Acho que você não está percebendo o cenário que eu estou. Quantos já fizeram esse tipo de oração? Eu confesso que eu já fiz essa oração. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está enxergando o que está acontecendo comigo? Igual os discípulos, né? Mestre, não te preocupas que nós estejamos morrendo? Sabe? Você não está preocupado que a gente vai morrer? E realmente isso já foi o meu questionamento por diversas vezes. Talvez você já possa ter se questionado a respeito dessas coisas. Mas no meio daquela tempestade, daquela dificuldade, Jesus, ele ainda estava dentro do barco. No meio da crise, no meio da tormenta, no meio das dificuldades, das aflições, ele estava lá, dividindo o mesmo barco com os discípulos, o mesmo ambiente com os discípulos. Mas a grande verdade é que, enquanto os discípulos estavam se desesperando por algo tão pequeno, Jesus estava descansando. Sabe, meus amigos, às vezes a gente acha que Deus não se importa, mas o convite de Deus para mim e para você é para a gente mudar a nossa perspectiva, a nossa ótica. É parar de ver as coisas que estamos enfrentando como um grande desafio e entender que o nosso Deus é maior e que Ele está no nosso barco, Ele está conosco e, acima de tudo, Ele está descansando. Se o nosso Deus está descansando, esse é um convite para que nós possamos descansar também. Mas você não entende o que eu estou passando, pastor. Se você soubesse o tamanho da minha dificuldade, o tamanho do meu problema, o tamanho do meu desafio. Meus amigos, enquanto vocês ficarem pensando dessa forma, realmente a tempestade vai ser gigantesca. Mas se você crê que Jesus está com você no seu barco e crê que Ele pode levantar a qualquer momento e com uma só palavra aquietar tudo, tranquilizar tudo, isso já é suficiente. Meus amigos, eu prefiro estar ao lado de Jesus no meio de uma tempestade do que estar num oceano tranquilo, sozinho, sem a presença dele. Porque eu sei que as minhas chances são muito maiores. Na verdade, a minha única chance de alcançar o sucesso não vai ser por conta de um cenário externo, mas vai ser por conta de uma presença que está dentro do meu coração, que é a presença de Jesus. Sabe? O cenário muda, as tempestades passam. Entende? Agora a presença de Deus na nossa vida vai permanecer. Não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Não sei qual é o mar revolto que você está enfrentando. Mas fique em paz. Jesus está no seu barco. Ele pode levantar e, com uma palavra, mudar toda a sua sorte. Mas mesmo que isso não aconteça, tenha paz, porque Ele está em paz. Se Ele está descansando, você também pode descansar na certeza de que você está com Ele. E se você está com Ele, você está no melhor lugar do mundo, no lugar mais seguro, no lugar mais maravilhoso de todo o universo. Amém? Eu quero orar com você e por você de uma forma muito breve.
Nós temos apenas um novo pedido de oração. A nossa lista está com 30 e poucos pedidos de oração. Nós estamos orando por toda a lista. E hoje eu tenho apenas mais um pedido de oração. O nome dele é Jean. Ele é da Igreja Metodista Central. Não sei se é de Juiz de Fora, não sei se é daqui de Belo Horizonte, mas ele pede oração por um procedimento cirúrgico. Ele vai retirar um tumor. E a biópsia ainda não mencionou se é maligno ou benigno, ok? Mas nós estaremos orando em nome de Jesus. Tem também da Suzana, ela está pedindo direção e discernimento espiritual para resolver todas as áreas da vida. Amém? Nós vamos orar por esses 2 pedidos e também por os outros 30 que nós recebemos. Deus, obrigado por esta manhã de quinta-feira. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre nos convida a nos movermos em fé. Não por aquilo que enxergamos, não por aquilo que vemos, mas pela fé. Nós sabemos que aquilo que enxergamos, por maior que possa parecer, na verdade, está nos ensinando, nos motivando, está nos fazendo ser mais fortes e sermos mais dependentes do Senhor. A minha oração nessa quinta-feira é para que cada irmão e cada irmã encontre, acima de tudo, paz no Senhor. Eu oro para que você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo nessa manhã, seja visitado pela paz que excede o entendimento, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, que toda preocupação, que toda ansiedade, que toda tormenta, que toda agitação que possa estar na sua mente, no seu coração, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu oro para que a mesma paz que estava em Cristo possa estar também no seu coração. Que você tenha descanso no Senhor, tendo a convicção de que você está no lugar mais seguro, que é na presença de Deus, e que a sua salvação no Senhor está garantida, porque você aceitou a Jesus e creu que Ele é o seu único suficiente Salvador. Deus, nós cremos que não existe nenhum outro Deus além do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Do que adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma? Não adianta de nada. Então, meu Deus, nós cremos que sim, o Senhor pode fazer o milagre, mas nós recebemos o maior milagre de todos, que é a nossa salvação. Talvez você, meu irmão que está me assistindo, ainda não entregou a sua vida para Jesus. E eu quero que você repita essa oração comigo em nome do Senhor. Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu livro, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Deus, como meu Senhor, como meu Paizinho. E eu confesso que não existe nenhum outro Deus além de ti. Eu te amo e te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E eu recebo de toda graça, de todo favor, de toda vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima quinta-feira. Nós estamos encerrando aqui mais um momento de oração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que amanhã vai ser uma manhã poderosa também, que sexta-feira será um dia poderoso. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Gente, tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, gente.